Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o secretário de Estado da Casa Civil, Leonardo Espíndola, contando com a participação de Walter Diogo, jornalista. Secretário, a questão da extinção de alguns programas sociais importantes também trouxe uma certa desapontamento na sociedade. Você teve a paralisação dos restaurantes populares, há uma expectativa de que eles sejam municipalizados, a exemplo que já aconteceu em Campos. O prefeito Eduardo Paes chegou a fazer também aqui uma tentativa de municipalização, mas parece que de certa a coisa não andou depois da eleição, parece que agora já está interrompida, não prosperou a ideia, ou pelo menos está travada por questões burocráticas. Nós temos também a extinção do aluguel social, que trouxe também uma estupefação, porque na verdade são pessoas que estão desabrigadas, ou por conta das chuvas na Serra, ou por conta aqui em Niterói, Morro do Bumbo, enfim, há várias situações que foram provocadas por situações que alheias à vontade de todos, mas que agora aumenta a gravidade do problema social. Quer dizer, como o Estado vai enfrentar isso, se ele não tem condição de enfrentar, digamos, diretamente, ele pode politicamente tentar convencer os prefeitos a assumir os restaurantes, ou seja, há um trabalho político para dividir essa responsabilidade e, de certa maneira, resolver o problema. Claro. Na questão do restaurante popular, o primeiro ponto foi a municipalização. Aqueles municípios que puderem assumir os restaurantes populares, isso vem sendo conversado com alguns prefeitos, eles resolverão o problema. O Estado hoje não tem condições de manter o programa e já vem no ano de 2016 com um inadimplemento enorme com esses compromissos, com o aluguel social, com o restaurante popular, o Renda Melhor Jovem, que foi suspenso em junho. Então, infelizmente, com muita tristeza, que o governo anuncia o fim desses programas, que estão morrendo por inanição, por falta de recursos. Então, é mais transparente, mais honesto por parte do governo poder interrompê-los para que eles possam voltar um dia. É claro que é com grande tristeza, com grande dissabor que se anuncia medidas desse tipo, mas os programas estão parando por falta de recursos, não há possibilidade de manter. Agora, secretário, o governo vai aumentar o imposto, né? E tem que conversar com os empresários de uma maneira dura, dizer, olha, é uma hora de crise, preciso que acabe com a sonegação generalizada. A Petrobras está quebrada, a Oi está quebrada, a Vale do Rio Doce, está todo mundo com problema, mas tem que pagar o imposto. E se não cobrar sério mesmo, vai ficar essa situação, não adianta aumentar, claro que adianta aumentar. Se precisa de dinheiro, tem que aumentar. Agora, tem de ter compromisso do pessoal de pagar. É isso que eu queria saber. Walter, eu tenho certeza que os grandes empresários do Rio de Janeiro estão assistindo o programa hoje. Espero que todos façam o seu apelo. Escutem o seu apelo e acabem atendendo essa necessidade. Mas a gente tem que ser realista. Só no mês de setembro foram menos 25 mil vagas de emprego formal no estado do Rio de Janeiro. Petrobras vive uma das suas maiores crises, com dívidas gigantescas. Tem uma administração séria hoje, coordenada pelo presidente Pedro Parente, pelo diretor financeiro Ivan Monteiro, mas não se sai de uma situação de aumento de arrecadação com esse grau de recessão que a gente vive. Uma recessão quase no Brasil. E a gente tem que entender que no Rio de Janeiro a crise ela é de maneira peculiar. 33% do nosso PIB, indústria do petróleo. A Petrobras, uma dificuldade enorme. Os estaleiros com dificuldade. Há uma discussão na sociedade fluminense, e alguns defendem essa posição, de que a crise do Rio ela tem origem fundamentalmente numa decisão política do governo do Estado de conceder isenções à torta direita. Quer dizer, qual é a sua avaliação sobre isso? Há peso significativo? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto as isenções contribuíram para esse buraco sem saída em que nós nos encontramos? Ô, Ricardo, 128 bilhões custaram essas isenções no período de 6 anos. Olha, se esse número fosse verdadeiro, até respeito pela origem do número. Isso é do Tribunal de Contas. Eu acho que é um Tribunal de Contas do Estado. A gente tem que respeitar, mas se verdade for, é um masoquismo exacerbado por parte do governo. O que a gente tem que... Eu acho que existe uma demonização muito grande por parte das isenções fiscais. Diversas empresas não teriam vindo para o nosso Estado se isenções não tivessem sido concedidas. E o projeto de guerra fiscal não é um projeto do Rio de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, os estados Nordeste, todos competem na atração de investimentos. Jaguar Land Rover não estaria aqui gerando empregos.
a Nissan não estaria aqui, a Michelin não estaria instalada aqui, a duplicação da Gerdau. Os investimentos e, na verdade, os benefícios são oferecidos por todos os estados. O Rio de Janeiro, isso é uma coisa que a gente anunciou na semana passada, perdeu mais de 10 bilhões de reais de investimentos de empresas que foram para outros estados. Mercedes, BMW, Hyundai foram para outros estados porque esses estados ofereceram condições mais competitivas. É claro que pode haver distorções na concessão de benefícios. Mas há problemas excesso, em todas as... fala em isenção para termas, isenção para salões de cabeleireiro, quer dizer, houve excesso? Eu acho que aquilo que é irregular, que deve ser alguma coisa pontual, Sim. está sendo olhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela Secretaria de Fazenda e deve ser combatido. Mas demonizar os incentivos fiscais como um todo... O senhor acha que essa mudança que a LERJ fez, na verdade, trazendo para si a responsabilidade de aprovar ou não novas isenções é a mais correta? Ou seja, agora o Estado não pode mais conceder isenções, somente através de projeto de lei enviado à LERJ. Isso, na verdade, você acha que é, digamos, um elemento que contribui para que esse dispositivo seja aplicado de maneira mais consciente, mais razoável, ou não? Esse projeto ainda não foi encaminhado para a sanção ao veto do governador. O governador não teve oportunidade de se debruçar sobre os detalhes do projeto. Mas o senhor acha que ele veta? Não, o governador vai analisar. Eu não sei exatamente, porque a gente precisa saber. Uma coisa é o espírito do projeto, outra coisa é o que está escrito no projeto de lei. Então, acho que tem que ser olhado com muita cautela. Acho que houve uma demonização muito grande dos incentivos fiscais. Eu acho que o governo pode ter uma certa culpa por não ter explicado de maneira muito clara os benefícios que são criados em razão dos incentivos fiscais, mas não me parece que a vedação, a negativa total dos benefícios... O que vai acontecer? O Rio de Janeiro ficará proibido de conceder incentivos. Já há uma proibição, inclusive, por conta de uma liminar. Existe uma liminar. Dada pela Justiça, provocada pelo Ministério Público. Perfeito. Né? O que vai acontecer? Nós ficaremos sem as ferramentas para atrair novos investimentos, enquanto os outros estados todos estarão praticando a guerra fiscal livremente, atraindo novas empresas, e o nosso estado, precisando de emprego, precisando de novos investimentos, ficará fora da disputa por novos investimentos. O Estado já recorreu em relação a essa liminar? O Estado está recorrendo dessa liminar. Com essa argumentação? De que sem dúvida nenhuma, através da Procuradoria-Geral do Estado. Mas, secretário, com o Estado quebrado, como é que o senhor vai querer disputar com São Paulo, com Minas Gerais? Isso é muito boa a sua pergunta, Diogo, porque, na verdade, não existe renúncia fiscal, que muita gente fala, foi renunciado mais de 100 bilhões de reais. Não existe renúncia daquilo que não viria para o Rio. Você não renuncia ao que você não tem. Várias dessas empresas, eu citei alguns exemplos agora, não estariam no Rio de Janeiro se incentivos não fossem concedidos. Essas empresas analisam 4 ou 5 possibilidades de estados para se instalarem. Então, se o Rio não conceder benefício, se fechar para o mercado, essas empresas não virão e não haverá nenhuma renúncia. Secretário, claro. Outra reação dos poderes executivo e do poder legislativo e do próprio judiciário me chamou uma certa atenção. Na proposta enviada por vocês, há um dispositivo que estabelece um novo critério para o repasse de duodécimo. Ele não é mais fixado com base na receita prevista, e sim no que efetivamente foi arrecadado. Eu achei absolutamente razoável, porque vai ser repassado o que foi arrecadado, não pode ser repassado concretamente uma expectativa feita no ano anterior. Quer dizer, como é que o senhor viu essa reação? Eu acho que essa medida deveria ter sido aceita tacitamente por todos os poderes. Né? É uma medida muito importante de equilíbrio fiscal, Ricardo, você está tocando um ponto fundamental, porque quando o orçamento é preparado, muitas vezes as receitas se frustram. Sim. E é importante que a gente possa repassar o valor para todos de acordo com aquela realidade. Receita real. Muitas receitas extraordinárias são colocadas, há uma expectativa de arrecadação que muitas vezes não acontece ao longo do ano. Sim. Existe uma retração, uma venda de ativo que não se realiza, então é isso que a gente quer. Todas essas medidas, elas buscam o equilíbrio fiscal do Rio de Janeiro. Na verdade, o Poder Executivo trabalha com um fato real. E os outros poderes trabalham com a expectativa orçamentária, porque quer dizer, há uma disparidade aí. Não? O Poder Executivo trabalha com o que é arrecadado, ele não pode gastar. Agora, os poderes legislativo e judiciário trabalham com o orçamento, quer dizer, com a expectativa. Então é muito mais simples, muito mais cômodo, né? Se houver frustração de receita, isso não chega nos outros poderes. Secretário,
O governador Garotinho diz que quer acabar com os Rapidamente, restaurantes populares. nós estamos encerrando o Quer programa. acabar com os restaurantes populares porque foi um projeto dele. Existe essa questão política? Ao contrário, isso não corresponde à verdade. Se verdade isso fosse, o governador Sérgio Cabral, quando assumiu o governo em 2007, teria acabado com o restaurante popular. Não se faz política dessa forma, com ódio, as desavenças existem no plano das ideias, mas não se os projetos são importantes para a população, volta a falar. Se faz com muita dureza e com muita tristeza o anúncio do fim desses projetos. Secretário, nosso tempo se esgotou, mas foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço demais, Diogo. Obrigado pelo prazer de estar aqui, falando para os seus telespectadores. Espero voltar aqui no momento mais frutífero do nosso Estado. Analisar os resultados positivos colhidos após a aprovação Ele se saiu bem dessas mesmo, medidas. Foi um problema que Muito ele tem bem, na mão. muito bem. Obrigado, Walter, pela sua participação também. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.